pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? E a família de vocês está tudo bem? O professor espera que esteja todos bem e se cuidando aí, tá bom? Então vamos lá, ó. Na aula da semana passada, a gente viu sobre um artista brasileiro, né? A professora colocou aí, muito conhecido, que é Romero Brito, né? Um artista conhecido mundialmente, ficou muito famoso aí, tá bom? Aí a professora pediu para vocês fazerem atividadezinha como tarefa, certo? E na aula da semana retrasada, a gente viu um conteúdo da apostila, né? Que estava falando sobre as articulações, os movimentos, as articulações, né? Que a gente tem no corpo quando executa o movimento de dança, né? Quando a gente anda e tal. Então, os movimentos, as articulações que a gente consegue fazer, movimentar, e a gente necessita disso. Aí a professora tinha deixado a tarefinha para vocês fazerem, que era o bonequinho, né, lá que vocês tinham que recortar e colocar ele numa ação, numa cena indígena, né, então teve gente que colocou ele atirando uma flecha, comendo, dançando, tá, então colocou em diversas articulações aí, tá bom? E vocês também tinham que criar uma ação indígena, né, então teve gente que mandou lá dançando, atirando flecha, comendo uma fruta, né? Certo? Então, cada um fez a sua tarefinha aí, tá bom? Não deixe de realizar as tarefinhas, viu, pessoal? E o prazo é uma semana para vocês realizarem, tá certo? E hoje, então, a professora tá fazendo essa mescla aí. Uma semana a gente trabalha o conteúdo da apostila, né? E na outra semana a professora costuma ir trabalhar um artista diferente, uma pessoa diferente aí no mundo da arte, para vocês conhecerem, que é legal tá conhecendo, né? O Romero Brito acho que não era tão desconhecido, não. De repente, sobre o artista vocês não conheciam, mas vocês já viram, né, falar, viram alguma obra dele. Hoje a gente vai falar sobre tema e conteúdo, tá bom? Aí na apostilinha de vocês, tá? Então, se a gente estivesse na escola, a gente iria fazer o quê? Uma pintura viva. Como seria essa pintura viva? Nós iríamos pegar, né, a imagem lá da pintura da artista Celita de Azevedo e transformar essa pintura, tá, num teatro. Então, vocês iriam fazer a representação do quadro, né? Você ia dispor vocês lá na frente, então um ia lá ficar lá, igual tá aqui, ó, tá vendo? Mexendo no cabelo, né? Um atirando flecha, tá? Então, vocês iriam fazer essa representação. Por quê? O mesmo tema e conteúdo pode ser representado por diversas linguagens artísticas, tá? Então, a gente conhece as diversas linguagens artísticas aí, né? A arte visual, que é o desenho, a pintura, nós temos escultura, música, teatro, poesia, tá? Então, esse mesmo tema sendo representado de diferentes formas, tá bom? Aí a gente vou explicar assim para vocês, né? O que seria o tema, tá? O tema é o assunto que iremos tratar, tá? É igual quando a professora de redação de português, né, dá uma redação para vocês fazerem. Qual a primeira professora fala? Hoje a gente vai fazer produção de texto, vocês vão fazer uma redação. Primeira coisa que vocês perguntam para a professora, qual é o tema? Tá bom? O conteúdo é a forma expressiva, né? Como iremos abordar esse tema? Então, a professora dá o mesmo tema para vocês, só que cada um vai expressar de uma forma, vai expressar de um jeito. É igual quando a professora dá um desenho, eu posso dar o mesmo tema para vocês, só que cada um vai expressar de uma forma, cada um vai ter o seu jeito de expressar, tá bom? Por exemplo, a linguagem do amor, né? O tema amor. Como a gente pode expressar o amor? Tá? Então, o amor pode ser expressado através de uma música, tá? Através da dança, através de um teatro, de uma poesia, tá bom? E até mesmo através da pintura. A professora colocou as obras aí do Romero Brito, né, que ele representa bem essas linguagens. Então, na hora que você vai olhar as obras dele lá, tem pessoas dançando, simbolizando o amor juntinho ali, né, na linguagem artística da arte visual dele, ele representa, né, as outras linguagens na forma de pintura, só que ele representa. Então, vocês vão ver lá pessoas dançando, a linguagem teatral, tá? Então, esse tema sendo representado de que forma? De diferentes formas, tá?
né? Foi que a professora falou, né, do amor, tá? Então, o amor o quê? O amor é paz, o amor em família, o amor de Deus, né? Então, o tema amor, o tema vem, né? Amor o quê? Amor e paz, o amor entre as famílias, o amor de Deus, né? Tá? E aí, pessoal, seguindo aí na apostilinha de vocês, para vocês entenderem, né, sobre tema, conteúdo, assim a gente vai ver que para acontecer a linguagem teatral, há dois elementos importantíssimos que tem que ter, tá? Que é o ator e o espectador. Quem é o ator? A pessoa que dramatiza, que faz a encenação, ó, que fica lá em cima do palco, não é isso? Então, eu preciso desses dois elementos. E do espectador. Imagina você é um ator, chega para fazer um teatro e não tem espectador. O que é espectador? Plateia, tá, pessoal? Público, tá? Não tem. Como? Vai existir um teatro? Nossa, o olho da professora tá raspando aqui. Então, eu necessito, né, desses dois elementos que são primordial para que aconteça a linguagem do teatro, tá? Que é o ator e o público, o espectador, certo? E também, né, para eu representar a arte, para eu fazer a arte, eu utilizo muito o quê? Da minha imaginação. Posso representar coisas reais, coisas verdadeiras, que foi o fato da Celita de Azevedo. A Celita de Azevedo representou na arte visual, no seu desenho, uma coisa real, um tema real. Uma família de índios na praia, tá? Em diferentes ações, cada um ali fazendo uma ação. Mas o artista também, na hora dele representar alguma coisa, fazer alguma representação de arte, ele pode usar o quê? Da imaginação. Não precisa ser uma coisa real, verdadeira, certo? Aí, seguindo na apostilinha de vocês, né, para a gente aprofundar, para vocês entenderem aí o que é que tá essa proposta da apostilinha, é que vocês entendam. Hoje mesmo, o conteúdo da apostila é essa, de vocês ouvirem a explicação da professora e entender, né, na linguagem artística, o que é tema e conteúdo, tá? Então, vamos seguir a leitura aí junto com a professora, tá bom? Tema e conteúdo, tá? Então, a gente já viu lá, a professora explicou para vocês. Tema é o assunto da obra, né? E o conteúdo é o ponto de vista do artista sobre o tema, tá? Então, você viu lá a família de índios na praia. Qual é, né, o assunto? A família de índios na praia. De que forma a artista Celita de Azevedo, abordou essa família de índios na praia? Cada um fazendo uma ação, cada um fazendo alguma coisa ali. Tá? A representação de um mesmo tema pode apresentar conteúdos diferentes. Tá? A artista Celita de Azevedo utilizou, né, dos elementos da linguagem visual. Lembra que a professora já explicou lá para vocês? Quais são os elementos da linguagem visual, tá? O artista, quando ele começa a fazer a sua arte, né, ele começa por quê? Pelo ponto. O ponto é o primeiro elemento da linguagem visual. Tá? Mesmo que eu não queira, você nem pode nem pensar, é involuntário. Você vai começar a pintar, você faz parte de um ponto. Você vai fazer as suas linhas, tá? A partir do momento que você traça as suas linhas, você vai dar forma, né? Tá? Acabou de dar a forma, você vai dar a cor, né? E a textura. Então, isso são os elementos da linguagem visual. E a artista Celita de Azevedo utilizou desses elementos da linguagem visual para compor a sua obra Família de Índios na Praia. Entenderam, pessoal? Então, para fazer a arte visual, ela utilizou do quê? Das linhas, dos pontos, né? O ponto é o primeiro, as cores, que geraram uma produção visual. Foi o que a professora falou. Você começa lá pelo ponto. Você vai traçar as suas linhas. As diferentes linhas, você vai dar a forma ao seu desenho. Depois você vai pintar, você vai dar cor, não é? A partir do momento que você dá cor, você cria a textura, tá? Para nos mostrar seus pensamentos sobre os povos nativos do Brasil, tá? Então, ela utilizou desses elementos para mostrar, né? Para falar um pouquinho desses nativos, que são os primeiros habitantes aí do Brasil. Até hoje ainda existe tribo indígena, né, pessoal? Aí no Brasil. Tá? No mundo também. Você trabalhou em conjunto com os colegas para reproduzir em linguagem teatral. Isso daí que tá falando, né? Se a gente estivesse na escola, que a gente iria fazer uma representação teatral da família de índios na praia. Olha aqui, ó, é como se a família de índios na praia estivesse saindo aqui do quadro e subindo no palco, tá? Pra gente fazer uma representação.
mas infelizmente a gente não pôde viver esse momento aí para a gente fazer isso, tá bom? Agora vamos apreciar a produção de outra linguagem artística que tem como tema os nativos brasileiros, tá? Então vocês vão ver que a artista Celita de Azevedo abordou falando sobre os índios, né, sobre esses nativos, na linguagem visual, desenho, pintura, tá? A gente vai ver um artista que foi falar sobre esses povos indígenas, né, sobre esses povos nativos, mas através do quê? Não foi através de um desenho, de uma pintura, não foi através de uma escultura, não foi através de teatro, foi através da música. Então, na música, ele foi falar sobre esses povos nativos. Vamos lá. O compositor Sérgio Sara utilizou palavras diferentes da Celita de Azevedo, que teve que usar o quê? Os elementos da linguagem visual. O músico vai utilizar o quê? Das palavras, não é? Encanto para compor o Birajara, mostrando seu pensamento sobre o mesmo tema, os povos nativos no Brasil. Ele nasceu em Roraima em 1964 e faleceu com apenas 20 anos. Olha que jovem que ele faleceu, né? Esse moço aí que compôs essa música falando desses povos nativos aí dos índios, né? Mas era sensível ao universo cultural e social dos indígenas brasileiros. Então, ele era sensível o quê? Para abordar, para falar desses povos aí. Tudo bem? Tá? Então vamos aí ver a biografia da Celita de Azevedo, que é, né, a compositora lá que fez, né, a artista que fez o quadro lá da família de índios na praia, tá bom? Então, Celita de Azevedo Machado, ou Tilta, né, como é chamada, nasceu na cidade do Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em 1929. Começou a pintar ajudando os filhos adolescentes em trabalhos de arte do colégio e tornou-se uma artista autodidata. A professora já explicou, né? O que é um autodidata? Né? É uma pessoa que aprende sozinha. Ela não frequentou uma escola de arte, né, de pintura, para ser artista, tá? Ela aprendeu sozinha. Então, quando a gente aprende sozinha, a gente denomina autodidata, tá? Ficou muitos anos sem pintar. E após uma viagem à Europa, em que visitou vários museus, foi incentivada pela família e pelos amigos a produzir e a expor suas recordações. Em suas obras, cena do cotidiano, misturaram-se elementos de sua imaginação e se revelam em cores e formas do estilo knife. Lembra lá que a gente viu a arte knife, né? Que é? Que representa temas, coisas do cotidiano, é uma arte simples, né? Que não tem todo aquele glamour, tá? Então, a arte knife é uma arte com representação simples, coisas do cotidiano, né? Normalmente paisagens, certo? Vocês fizeram aí no mês de junho aí da festa junina. Suas telas, como a família de índio na praia, que apreciamos na página 10, foram expostas em cidades brasileiras e no exterior. Olha só, foi exposta até fora do Brasil aquele quadro, hein? Esse daqui, ó, tá? A família de índios na praia aí, tá? Em 2001 ela pintou esse quadro, tá bom? Então a gente vai ver, né, esse mesmo tema aí, falando sobre esses povos nativos, sendo representado na música, tá? A professora vai deixar o link lá da música do Birajara para vocês ouvirem, tá bom? O que é o Birajara? O que significa, né? Porque o título da música fala o Birajara. É um nome próprio, né? De origem tupi, que significa Senhor da Mata ou Senhor da Floresta. Tá? Então, aqui tá lá na apostilinha de vocês, tá? E aí, a professora vai ler aqui a letrinha da música e depois vocês vão ouvir, tá bom? E prestem atenção que tem uma cruzadinha para vocês fazerem, tá? Nessa cruzadinha, são palavras que tá aqui, né, do repertório indígena, tá? Tem várias palavrinhas aqui que vai encaixar depois lá na atividade que vocês têm que fazer de tarefinha, a cruzadinha, tá bom? Então, presta atenção aí, ó. No meio do mato, cacique anda nu, cara pintada. Realmente, né? Normalmente o índio anda nu, cara pintada, ele anda todo pintado. Cura e cora cara, cara urucum, juca arara. Brota coisa rara, bacaba beiju de dar na cara. Entoou no mato o pajé, aô, aô. Tá contagiado, quer dizer, né? Quando o índio pega uma doença, foi contagiado.
cantando o caju todo pintado, bate o pé pelado, pilando o cipó imaculado. Num toco ocado, batuca o tambor, eu quero é mato. Toda a taba toca um tom, ao, tá? Então vocês viram lá, Celita de Azevedo abordou sobre o tema dos nativos na forma de pintura. E o Sérgio Sara abordou sobre os povos nativos através da quê? Da música, de outra linguagem. Então vocês viram o mesmo tema, né? Os povos nativos sendo abordado de linguagens artísticas diferentes. Nós vimos lá a arte visual, o desenho, a pintura, e aqui através da música. Tá? Então aqui ó, é a tarefinha da página 49, a cruzadinha, tá? E aqui ó, na vertical, né, a primeira, aqui que começa, né? Fruto do urucuzeiro, tá? Que é urucum? Urucum a gente conhece aqui na nossa região como coloral, a gente utiliza como alimento, né? Ele é um corante para colocar em frango, né? Que fica bem vermelhinho assim a carne, né? Tá? E é uma árvore, né? E ela tem uma frutinha, ela é bem espinhentinha assim, marronzinha. A hora que você abre, ela tem esses frutinhos vermelhos aqui, tá? Chamado urucum ou coloral aqui na nossa região, tá? Então, ó, as palavrinhas aqui para vocês encaixarem aqui é do repertório nativo indígena, que tá lá na música, tá? Então vocês vão ouvir a música, vão lendo aqui, né? Tá? E vocês vão achar as palavrinhas que se encaixam aqui na cruzadinha, tá? Que é referente o tema dos índios aí, tá bom? Referente ao repertório, as coisas indígenas, tá bom? Então, voltando aí, retomando o que era esse conteúdo de hoje. Tema e conteúdo, não é isso? Então, a gente viu aí, né? O que é tema? É o assunto, tá? E o conteúdo é a forma de que eu vou expressar esse assunto, de que forma eu vou abordar esse assunto, né? Então, para vocês fixarem que é o conteúdo, né? Aí, tá? Então, qual foi lá o tema do quadro da Celita de Azevedo? Índios, né? E de que forma ela expressou esses índios? No seu cotidiano, como se eles estivessem numa praia, num momento aí de lazer, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa diferença e que o mesmo tema, né, pode ser abordado aí nas diferentes linguagens artísticas, que a gente já estudou as linguagens artísticas, né, que é a arte visual, que tá o desenho, a pintura, a escultura, a música, dança, poesia, tá, sendo abordado aí de diferentes formas. Foi que a professora deu exemplo lá, né, do tema amor, sendo abordado através da música, da dança, do teatro, da poesia, certo? Ficou claro aí? Tema e conteúdo? Tá? Então, eu espero que sim. Qualquer dúvida, tá? Vocês mandam um e-mail aí, pergunta para a professora, certo? Façam essa cruzadinha com bastante atenção, ouçam a música lá, e igual eu falei para vocês, a cruzadinha tem a ver aí com as palavrinhas que tá lá na música, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. Se cuidem, tá bom? Beijos. Até mais.